membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, professor Azenilton, seja bem-vindo. Em Belo Horizonte, o senhor frequenta a igreja em que endereço? Eu assisto uma pequena congregação de Sarzedo, é uma cidade vizinha de Belo Horizonte, ou nas proximidades ali, 35 quilômetros da capital, e ali temos uma pequena congregação que está em construção, e mando minhas saudações aos irmãos lá de Sarzedo. Muito bom. O irmão Azenilton, o senhor é conhecido como Azenilton mesmo ou tem algum apelido? É Azenilton, É Nilton, vai. Não, dentro da família sou o Nilton, né? Ah, então tá. O irmão Azenilton escreveu O Desafio da Torre de Vigia, esse livro aqui, né, que é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, né? E está esgotado? Sim, já está esgotado, mas há planos de termos uma nova edição em papel, né? Certo. Atualizado, expandido. Tá, mostre de novo o livro que eu vou trocar. O Desafio da Torre de Vigia. E também escreveu O Desafio das Drogas. O senhor gosta de desafio, hein? Olha lá, O Desafio das Drogas, Como Vencê-lo. Esse também está esgotado? Também. Esse foi um livro, assim, nós chamamos de colportagem. Então os estudantes saíam nas férias e vendiam. Foi publicado em espanhol também, pela editora da Argentina. Uhum. Muito bom. Muito obrigado, irmão Azenilton. Seja muito bem-vindo. Do outro lado, você já conhece o pastor Eguinaldo L. de Souza. Ele esteve aqui há algum tempo atrás, faz pouco tempo. Ele é do Centro Evangélico Vale da Bênção e escritor. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça. O senhor tá bom? Tudo bem. Feliz de estar aqui novamente, né? E agora com um tema diferente. E já colocando uma coisa sobre o tema, porque às vezes a gente fala inferno e parece que é o nosso desejo que o inferno seja eterno, né? E eu queria assim deixar claro que nós que acreditamos num inferno eterno, nós não temos desejo que o inferno seja eterno. Então nós não estamos aqui para defender uma posição, e sim para expor aquilo que a Bíblia diz, né, a respeito disso. Então o nosso desejo, até pessoalmente, talvez nós até gostaríamos que o inferno não fosse eterno. Eu gostaria que não tivesse ninguém lá. Eu gostaria que não tivesse ninguém lá, essa é a verdade. Mas nós temos que pensar naquilo que a Bíblia fala, porque essa é a verdade, essa é a realidade. O senhor acabou de publicar um livro, quando o senhor veio aqui da outra vez, foi para falar dos sonhos. Isso, e o livro não estava pronto na época. Né? Deixa eu mostrar o livro aqui. Né? Livro sobre sonhos, olha lá. Né? Um guia... Uma perspectiva bíblica. Da perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala dos sonhos. Pastor, eu fiquei impressionado. Quantas pessoas a Bíblia menciona que sonharam? Não, existem 187 referências aos sonhos na Bíblia. Às vezes negativamente, repreendendo sonhos falsos, às vezes se referindo ao sonho que alguém teve, enfim, são 187 referências. A gente só pensa no sonho de Nabucodonosor, em algum outro assim, né? Sonho de José, mas tem 187. E eles são exaustivamente examinados aqui nesse livro publicado pela Arca. Tá aqui, ó. Sonhos, uma perspectiva bíblica. No site vejamsó.com.br você tem, como sempre, o contato dos convidados do programa, inclusive do pastor Eguinaldo e do professor Azenilton. Então, se você se interessou pelas obras deles, né, escreva, manda um e-mail para eles, que eles prontamente responderão, indicando como você pode ter acesso ao conteúdo dessas obras, tá bom? Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje e voltamos com os recados espertos do Vejam Só. Um dos casos presenciados pelo público e acompanhado pela mídia nos últimos meses foi o caso do goleiro Bruno, condenado na madrugada do último dia 8 de março a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio. Ao final do caso, o juiz deferiu que Bruno pegaria 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por assassinato e o restante da pena em regime aberto por sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Este é somente um exemplo dos tantos casos que acompanhamos diariamente nos noticiários, que finalmente ganham uma sentença. E se existem julgamentos na Terra, também
Homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e idosos, enfrentarão, segundo a Bíblia, o julgamento final feito por Deus a todas as nações. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Após o juízo final, os que morreram sem Cristo sofrerão eternamente ou serão destruídos? Isso é o que discute o Vejam Só. Que vai ser bom. Vamos lá, vamos começar. Nesse primeiro bloco, o professor Azenilton Guimarães Brito, ele é teólogo, ele é jornalista, escritor e integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma das igrejas que defende a ideia, uma das ideias ligadas ao destino eterno dos perdidos. Professor Azenilton, que tipo de posição o senhor vai defender hoje aqui? O que o senhor exatamente vai postular? É interessante que, para entender o fim de todas as coisas, temos que partir para o começo, temos que ir aos alicerces, não é? A ideia de uma vida eterna em tormentos parte do pressuposto que o homem tem uma alma imortal. Nós não cremos na imortalidade da alma, não é? Porque quando a gente estuda lá no Gênesis, a gente não vê esse ingrediente na receita do homem original. Então, para poder discutir devidamente o destino do homem, temos que estudar a natureza do homem, né? Como foi o homem criado originalmente. Então nós não cremos que vai haver uma eternidade de penas, e sim que Deus vai destruir totalmente os ímpios ao final. Resumidamente é isso, né? Muito bom, professor, muito obrigado. Pastor Ignaldo Hélio Souza, do Centro Evangélico Vale da Bênção, o senhor também é escritor, apologeta, professor. Que posição o senhor vai defender no debate hoje? Vou defender a posição bíblica. Tá bom. Estamos empatados. Na verdade, vou defender a posição de um inferno com sofrimento eterno. Ou seja, que definitivamente os não salvos, eles não serão destruídos no inferno, e sim que eles sofrerão a pena do castigo eternamente. Ou seja, eles não são aniquilados, eles eternamente permanecem no inferno. Bem, então, em resumo, o programa hoje tem um formato diferente, você já está percebendo, né? Então, o professor Azenilton vai demonstrar, por meio de perguntas e respostas, por meio do debate que ele vai fazer com o pastor Ignaldo, que a Bíblia ensina que os ímpios serão aniquilados após o juízo final, né, pastor? Exato. Professor, é após o juízo final. Tem o juízo final. Sim, claro. E os perdidos comparecem ao juízo final. Bom, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, da condenação. É após a ressurreição dos ímpios que eles serão julgados e lançados no lago de fogo, né? Que é o chamado de segunda morte. E ali eles são aniquilados. São aniquilados. Tá. Então, é correto falar o aniquilacionismo? Nós não usamos assim para nós esse tipo de linguagem, mas é o que apelidam por aí, né? Falam do aniquilacionismo. Vocês não usam porque tem algum problema? Não, para nós não sei, internamente não usamos essa linguagem, não. Tá. Nós falamos em holismo, que o homem é um ser integral. O homem é corpo, alma e espírito, sendo que nenhum desses componentes tem vida e consciência à parte dos demais. Separou, morre todos. Morre todos.
Exatamente. Para eles estarem vivos, por ser humano estar vivo, eles estarão na morte em total inconsciência. E é importante esclarecer um ponto aqui, que às vezes a gente vê apologistas aí dizendo que os adventistas creem no sono da morte. É errado, nós não cremos no sono da morte. Não existe essa ideia de psicopaniquismo entre os adventistas. Não é sono da morte, não é isso. Para nós o homem morre como morre o animal. A diferença é que vai haver a ressurreição dos mortos. Morreu de verdade. Animal não tem alma e não fica dormindo. Já eu vi até gente falando assim, essa ideia das almas roncando, não tem nem ronco nem travesseiro. Não tem nada disso. A morte é a extinção temporária porque vai haver a ressurreição. Mas depois do juízo final, aí extinguiu de vez. Sim, aí os ímpios serão lançados no lago de fogo da segunda morte. E extintos completamente. Extintos completamente. Transformados em cinza, como diz Malaquias 4:1-3. Cinza debaixo da planta de nossos pés. É correto dizer, então, professor, que é como se eles nunca tivessem existido? Exato. Exatamente. Essa é a ideia. Desaparecem de vista, né? Já, pastor Aguinaldo, eu estou esclarecendo as posições porque depois vocês vão entrar em confronto. Então as posições têm que ficar demarcadas agora. Sim. O pastor Aguinaldo vai defender a ideia de que ou a alma ou o espírito é tricotomista? Sim. Então explica aí. A alma tem vida após a morte? O espírito tem vida após a morte? Isso é importante também nesse ponto. A nossa visão já é diferente de que sim, independente se você deu o nome de sono da alma, essa palavra sono na verdade tem um sentido metafórico, um sentido de inconsciência da alma. No nosso entendimento, a defesa dos adventistas é que a alma está inconsciente, que a pessoa está inconsciente, que ela não tem consciência nenhuma. Está morta? Mas a gente olha biblicamente e vê que em vários momentos é mostrado pessoas após a morte estando conscientes. Talvez a passagem mais comum seja do rico e do Lázaro. E até eu acho importante esclarecer, porque é uma coisa que às vezes as pessoas confundem até por causa da nossa tradução. Algumas traduções em Lucas 16, eles escrevem lá que o rico estava no inferno. Só que a palavra ali não é a palavra Geena, que é a palavra que se refere ao inferno, que se refere ao lago de fogo. A palavra ali é Hades. Então ele estaria no que seria o mundo dos mortos. Para nós aquilo é entre outras passagens, uma clara evidência da consciência depois da morte, inclusive porque, independente se é uma parábola ou não. Né? Porque alguns falam, não, mas aquilo é uma parábola. Mas parábola não é fábula. Parábolas são fatos do cotidiano que são usados para alguma ilustração espiritual. Seja uma parábola ou não seja uma parábola, mostra uma pessoa, Jesus fala de uma pessoa que morre e que está consciente. Então nós entendemos que a pessoa que sim está consciente depois da morte dela e que será, aí é onde Jesus diz lá em Mateus 10:28, não temos que matar o corpo e não pode matar a alma. Então, em outras palavras, matou o corpo, mas a alma, de alguma forma, ela não sofreu o mesmo que o corpo sofreu. Mata o corpo, não pode matar a alma. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder de fazer perecer na Geena, tanto a alma quanto o corpo. Então, no Hades é um lugar onde apenas a alma está presente, enquanto que o inferno, a Geena, é algo que está presente tanto a alma como o corpo. Por quê? Porque depois da ressurreição, os ímpios, concordamos, né? Os ímpios também ressuscitam e aí vão sofrer o castigo eterno, agora corpo e alma. E eles vão ficar sofrendo lá? Isso, vão sofrendo eternamente. Agora, eternamente? Eternamente. Agora, talvez assim, também uma outra posição importante de colocar, e que é uma pergunta que talvez alguém faça, esse fogo é literal? Né? Uma pergunta que esse fogo é literal? Existem aqueles que acreditam que esse fogo é literal. Existem aqueles que acreditam que esse fogo pode ser apenas uma significação, um símbolo do sofrimento que vai ocorrer ali. Então, independente se seja literal ou não, a verdade é que é um local de sofrimento eterno. Só uma pergunta antes de a gente ir para o intervalo. Nós temos mais um recado, aliás, um recado sensacional para você, antes do intervalo. Pastor Aguinaldo, o senhor tem quantos anos? Vou fazer 43 em agosto. Então, acho que o professor Azenilton é um pouquinho mais velho. 68. Então vamos usar o critério de antiguidade. Né? O senhor vai, no próximo bloco, vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Pode ser? Pode ser. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, no próximo bloco,
O programa hoje é totalmente diferente. Não tem participação do telespectador porque ele é gravado antecipadamente, tá? Então, o que vai acontecer? O professor Azenilton vai fazer uma pergunta que o pastor Ignaldo terá 3 minutos para responder e o professor Azenilton, voltando. O professor Azenilton fará uma pergunta ao pastor Ignaldo. O pastor Ignaldo terá 3 minutos para responder e o professor Azenilton, que fez a pergunta, terá outros 3 minutos para réplica, tá? Feito isso, o pastor Ignaldo, que foi quem respondeu primeiro, aí é a vez dele de interrogar o professor Azenilton, que terá 3 minutos para responder, e o pastor Ignaldo 3 minutos para réplica, e assim a gente vai. Qual que é o objetivo do programa? Veja bem, o objetivo do programa não é mostrar quem está certo nem quem está errado. Isso aqui não é um debate presidencial, quem ganhou e quem perdeu. Você de casa vai ouvir todos os argumentos, ponderar e tirar as suas próprias conclusões. Por quê? Eu duvido que o pastor Ignaldo convença o professor Azenilton, né, de que o inferno é eterno, e também duvido que o professor Azenilton consiga convencer o pastor Ignaldo de que os ímpios serão aniquilados. Tá certo? Eles não vão se convencer. Eles são profissionais da área deles. Mas você de casa, que tem dúvidas como eu, ouça os dois lados, pese, pondere, vá para a Bíblia, interrogue seu pastor e você vai chegar às suas conclusões. Também nenhum de nós vai mudar a natureza do inferno. Ah, também. Não, também é um detalhe. Eu conversei com o pastor Ignaldo. Boa, fala. E é importante ressaltar que nós não consideramos que quem crê diferente está perdido por causa disso. É verdade. Né? Temos essas posições divergentes, mas é mais ou menos como o debate de predestinação, né? Eu vejo na internet debates sobre isso e eu gosto quando os predestinistas dizem: nós cremos assim e é verdade, mas nós não vamos dizer que você que não crê assim vai se perder por causa disso. Verdade. Não é um tema de salvação, um ponto de salvação, como se diz. Eu concordo e acho que isso é importante. Posso só fazer uma ressalva. Agora, para quem se perder, vai fazer muita diferença se é eterno ou não. Não é? Exatamente. Isso é o ideal seria que ninguém estivesse no inferno, a não ser o diabo e seus anjos, que ele foi preparado para eles. É ou não? De volta com o programa Vejam Só, hoje um debate especial discutindo a questão do que acontece com os não salvos após o juízo final. Será que eles sofrerão eternamente ou serão destruídos? Estamos conosco o professor Azenilton Guimarães Brito, que é teólogo, jornalista, escritor e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele vai fazer a primeira pergunta para o pastor Ignaldo Hélio de Souza. Bom, eu quero dizer que eu vou ter que ficar pondo e tirando o óculos, porque o meu óculos definitivo igual ao do pastor lá, tive um acidentezinho e ele quebrou, então eu tive que arranjar um óculos meio às pressas de leitura. Tem problema, mas isso não tem problema, não. Fica meio sem uma estética ideal, mas tá bom. Bom, a nossa primeira pergunta até já tocamos rapidamente na questão. Sendo que o tema do destino final dos pecadores depende do entendimento da natureza do homem, onde na Bíblia, à luz do alicerce, eu até destaquei aqui, alicerce do que é dito sobre a montagem do homem em Gênesis 2:7, porque lá diz simplesmente que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, que no hebraico é nechamar, nesse caso, onde há qualquer informação sobre a constituição dualística do homem, ou seja, que o homem tem uma natureza dupla, né? Uma parte material e uma parte imaterial eterna. Onde que há essa informação na Bíblia? A partir dos alicerces do ensino bíblico. O pastor Ignaldo Hélio Souza, ele tem 3 minutos para essa resposta. Eu responderia que quando se fala na criação do homem, se fala que Deus criou o homem do pó da terra, soprou o sopro de Deus dele, e se formou ali, o homem se tornou uma alma vivente. Não há nesse aspecto nenhuma informação de que necessariamente é a natureza da alma. Nós vamos conhecer a natureza da alma na medida que nós vamos lendo nas Escrituras, e nós
temos várias referências, como inclusive mencionei aqui, de uma sobrevivência do homem depois da sua morte, né? Nós podemos citar aqui esse trecho de Lucas 16, a parábola ou a história do rico e do Lázaro, que é conhecido, e nós podemos citar em Apocalipse, nós temos referências das almas dos que foram mortos, estando lá conscientes diante de Deus. Nós podemos citar o apóstolo Paulo dizendo, eu prefiro morrer e para mim seria mais interessante morrer e estar com Cristo. Nós poderíamos citar Pedro dizendo, falando da morte dele como uma partida, né? Uma partida como uma saída. Então essas são algumas referências que demonstram o quê? Uma parte do homem que ela permanece mesmo depois que o seu corpo físico morre. E poderíamos citar até mesmo passagem já citada aqui de Mateus 10, 28, onde diz que você pode matar o corpo, um homem pode matar o corpo do outro, mas não pode matar a alma. Então se a alma simplesmente deixa de existir ali, não faz sentido o que Jesus falou. Então todas essas passagens nos mostram uma natureza da alma que permanece mesmo depois que o seu corpo físico morre, né? Mesmo depois, uma consciência. Mas de qualquer forma, isso aí não implicaria também nessa questão do sofrimento eterno no inferno, porque o sofrimento eterno no inferno, na Geena, como nós vimos, não é só a implicação da alma, é do corpo também. Porque Jesus disse que você mata o corpo, o homem mata o corpo, não pode matar a alma. Mas Deus pega a alma e o corpo, então ele já mostrou que as coisas são distintas, a parte física, a parte não física, e ele pega a parte física e a não física e lança na Geena. Então por aí ele já mostrou essa dualidade, ele já mostrou que existem essas duas coisas e que aquilo que Deus pode fazer vai além daquilo que o homem fez. Ele pode lançar o homem consciente no inferno, enquanto que o outro homem só pode simplesmente matar o corpo e não toca nessa parte imaterial. Então esse dualismo é presente em 1 Tessalonicenses 5, 23, que Deus santifique tudo, corpo, alma e espírito, né? Então você tem, esse dualismo é presente quando Paulo fala lá em Efésios, ser trabalhado no homem interior. Então está falando da parte material do homem. Então isso tudo são partes que mostram essa dualidade, né? Muito bem. Agora nós temos mais 3 minutos para o professor Azenildo comentar a resposta, aquilo que a gente chama de réplica. Bom, eu falei de alicerces e nós vemos que o pastor passou muito rápido na parte dos alicerces e foi mais para frente, né? Vamos ver rapidamente aqui, em Gênesis 2:7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós concluímos que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Então essa é a nossa ideia, o homem é uma alma, não diz que tem. Agora, essa é a montagem do homem. Vamos ver a desmontagem, não é? Em Eclesiastes 12:7, nós encontramos Salomão num texto que não é parábola, e sim muito didático, muito claro, muito objetivo, não é? Então, ele em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte, bem conhecido, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra no original para espírito aqui é ruach, que é sinônimo de nechamá, como tem lá em Gênesis 2:7. Há várias passagens que as duas são apresentadas intercambiavelmente, num paralelismo que indica que são sinônimas. Muito bem. Agora, muita gente cita essa passagem de uma maneira equivocada. Pensam que, então o espírito do salvo vai para Deus. Mas Salomão não está preocupado com o espírito do salvo. Ele está falando do pó de todos os homens, né? O corpo de todos os homens se desfaz no pó. E o espírito de todos os homens volta para Deus. Não é só dos salvos. Agora, nós temos aqui o salmista que usa uma linguagem até paralela no Salmo 104, 25 a 29, né? É muito interessante esta passagem aqui. Ele fala, vamos resumir aqui, vamos logo para o 29, mas ele está falando dos animais, dos grandes peixes no mar e tal, né? E daí o que ele diz aqui no verso 29? Escondes o teu rosto, quer dizer, Deus, né, esconde o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, ruach, é o fôlego, não é? Voltam para o seu pó, não é?
morrem e voltam para o seu pó. Aqui ele está falando dos animais. Os animais é o mesmo processo, né? Sai o fôlego e o pó do animal volta ao pó. O espírito ou a respiração do animal, Deus retira. É essa a ideia, né? E daí, nós temos em Eclesiastes 3, 19 a 21, aquela famosa passagem que os que creem na imortalidade da alma, se pudessem, arrancavam de suas Bíblias, mas não tem como, né? Ele fala o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, não é? Todos têm, assim como morre um, morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Meu tempo acabou. Não, mas tá bom, a gente vai explorando tudo isso aqui. Agora, o pastor Ignaldo L. Souza, que é do Centro Evangélico Vale da Bênção, também escritor, teólogo, ele é a vez dele de inquirir o professor Azenilton Guimarães Brito, da Igreja Adventista, que também é colega dele, é escritor também. Eu queria perguntar a respeito de uma passagem bem clássica sobre isso, né? Uma porque a mensagem, como eu até coloquei, é muito, embora isso não vai definir a salvação, ninguém se acha que está aniquilado, acha que não está aniquilado, isso não vai definir a salvação. Mas a gente sabe que Jesus foi o que mais usou a palavra inferno. Ele usou 12 vezes essa palavra Geena, inferno. Então ela é algo inerente ao Evangelho. Ou seja, você está sendo salvo do quê? Do que você está sendo? Jesus veio salvar do quê? De uma aniquilação ou de um sofrimento eterno? Isso é sério, né? É muito mais ser salvo de um sofrimento eterno que de uma aniquilação. E aqui a passagem clássica, talvez até porque, e ele é importante porque tem uma separação, tem uma comparação paralela entre eu como salvo vou desfrutar da vida eterna. E o que não é salvo? Aí que Jesus diz, Mateus 25, 46, e irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então há um paralelo aqui. Por um lado, os justos, qual vai ser a recompensa deles? Uma vida eterna. E dos condenados, castigo, suplício ou tormento eterno. Como que o senhor explicaria? Qual que é o versículo, irmão? Mateus 25, 46. Então, como explicar isso? Até porque, além do fato de ser bem claro, exposto aqui, é um tormento, um suplício, um castigo eterno, também é um paralelo. Um para a vida eterna e o outro castigo eterno, um sofrimento eterno, né? Como que explicaria isso? Professor Azenilton Guimarães Brito tem 3 minutos para a resposta. Muito bem, nós temos aqui um contraste, né? Isto está montado sobre vários outros contrastes na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 37, 9 e 10, nós vemos assim, aquela famosa passagem que todos conhecem: os mansos herdarão a terra, né? E se deleitarão na abundância de paz. Agora, antes, fala dos malfeitores. O que vai acontecer com eles? Serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, né? Aí vamos para Isaías 66, fala das condições também do novo céu, da nova terra. E tem umas coisas interessantes aqui, diz assim: porque com os novos céus e a terra nova que hei de fazer estarão diante de mim, né, diz o Senhor. Aí vem o verso 23. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, algumas versões dizem cada sábado, a Bíblia na linguagem de hoje, a tradução de Louis II em francês fala chaque sabbat, né? Muitas traduções. Então, aí o que vai acontecer? Nós temos aqui os salvos que herdarão a terra e herdarão o sábado, né? E depois o verso 24: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga, e serão um horror para toda a carne. Bem, aqui nós vemos o contraste, né? Jesus está contrastando a vida eterna, os dois são eternos. A consequência eterna da vida dos salvos e a consequência eterna da morte dos ímpios, né? Porque esse é o contexto todo do Velho Testamento. Fala que os ímpios serão desarraigados. Agora, vejam bem, a ideia de tormento eterno depende da ideia de vida eterna para todos. E a Bíblia diz que quem tem a vida eterna é quem tem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Romanos 2,7, Paulo diz o seguinte, inclusive a tradução em português não é a melhor nessa passagem, mas
comparando, e é muito importante quando você estuda a Bíblia, você não precisa ser um erudito, saber grego, hebraico e tal. Compare traduções internacionais, veja a Bíblia em espanhol, veja a Bíblia em inglês. Então Paulo diz assim, ó, que Deus, né, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e imortalidade. É assim que está no original. Aqui tem incorrupção, mas é imortalidade. Agora, por que a pessoa vai procurar imortalidade se ela já tem? Ela tem embutido dentro dela um fantasminha camarada, né? Como os crentes na imortalidade, tem uma coisa lá que não morre de jeito nenhum, um bicho que não morre mesmo de jeito nenhum, né? E, então, como não foi resolvido o problema da natureza do homem, não há informação que Deus botou a alma imortal no homem quando criou, fica anulada essa ideia de que o ímpio vai ter o corpo e a alma eternamente queimando. Concluiu? O tempo acabou, né? Pastor Eginaldo Hélio Souza tem 3 minutos para a réplica. Para a réplica. Eu só assim, acho que não respondeu porque o versículo é muito claro de um castigo ou um suplício eterno. A não existência, ela não é um castigo eterno. Eu deixar de existir, eu não estou sendo eternamente castigado, eu simplesmente deixei de existir. E ali a palavra é tormento, ali a palavra é suplício. Eu concordo, é que às vezes as palavras nem sempre são bem usadas. Só para responder ele, não é que a questão da alma imortal. A alma tem durabilidade infinita. Na Bíblia, a imortalidade é algo muito maior. Até porque, quando Paulo fala da ressurreição, ele fala assim, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então a imortalidade, ela é para os salvos. Apenas a alma, ela não deixa de existir depois da morte física. Mas veja bem que nós estamos falando aqui no ser humano completo. Ele ressuscitou, corpo e alma, parte material e imaterial, e vão sofrer o castigo eterno, o tormento eterno. Então essa é a ideia, que o texto bíblico, eu já falaria, parafraseando ele, né, também os aniquilacionistas gostariam de tirar esse versículo da Bíblia se pudesse, né? Mas eu queria só chamar aqui a atenção, aqui também, uma passagem paralela de Daniel 12:2, que diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos, ou vergonha e horror eternos. Como é que você vai ter desprezo eterno, horror eterno, vergonha eterno, se você deixa de existir? Não é eterno. Eterno é a inexistência. Então, não se ajusta a essa ideia bíblica. Agora, um outro ponto também, em muitos trechos, principalmente do Antigo Testamento, você tem referências aos ímpios perecendo, aos ímpios sendo arruinados. Isso aqui, a palavra aí, é uma palavra hebraica, abad, e ela é usada também para o justo. Por exemplo, Isaías 57:1 diz que o justo perece. Miqueias 2 fala do justo perecer. A mesma palavra que usa para o perecimento dos justos, usa para o perecimento dos ímpios. Então é óbvio que não está implicando aí num destino eterno, apenas numa situação de morte, que veio sobre o corpo ali, e não na condição eterna. Acabou? Acabei. Muito bem. Agora é a vez do professor Azenilton Guimarães fazer mais uma pergunta, acho que é a segunda, né? Tá, antes eu dizer, sim, passou a segunda. Eu preparei uma série, porque eu tenho vários debates na internet, né? E como na era da internet, as pessoas não têm tempo nem paciência de ficar lendo grandes tratados e coisas complexas, então eu fiz assim, muito objetivamente, muito didaticamente, uma série de estudos. E eu tenho aqui vários que eu vou oferecer ao irmão, e embora o pastor disse que um não vai convencer o outro, mas eu tenho grandes esperanças que o pastor Eginaldo vai ser ainda um campeão da posição holista. Depois eu vou explicar mais sobre isso, não é? Eu vou oferecer a ele, e vou também dar uma cópia ao irmão depois que terminar, porque agora talvez eu vá precisar. 10 razões por que Mateus 25:46 não serve de prova do inferno de fogo inapagável e infindável. Bom. O irmão vai examinar isso com calma e tal, e daí depois a gente pode conversar mais a respeito. Aliás, a gente pode fazer um debate sobre esse texto. Claro. Bom, a minha segunda pergunta é a seguinte, ela não é bem bíblica, mas termina sendo, né? A pergunta é a seguinte, por que nos meios protestantes evangélicos não há informação sobre os grandes pensadores cristãos protestantes e até católicos
que denunciaram e têm denunciado as doutrinas dualistas. Vou dar alguns exemplos ao longo da história. Tyndale, tradutor bíblico, pai da tradução bíblica inglesa. Wycliffe, né? Milton, eu estudei a literatura inglesa nos Estados Unidos, que eu morei lá há muitos anos, e estudei numa universidade, e nós nos demoramos muito do paraíso perdido ao paraíso recuperado, de Milton. Milton denunciou o erro da imortalidade da alma, não é? E do inferno. William Temple foi primaz da igreja anglicana. William Gladstone foi primeiro-ministro inglês e teólogo nas horas vagas, né? E agora muita gente vai ficar surpresa com isso. Martinho Lutero, né? Nas 41 proposições de Lutero de 1520, o ponto 27, condenação à imortalidade da alma como um erro ideológico, quer dizer, um lixo ideológico a ser jogado no monturo de decretais romanas. Lutero condenou a imortalidade da alma. Muita gente não sabe isso, luteranos não sabem disso, não é? Eu vejo pela internet, pelos debates que a gente tem. Agora, mais modernamente, eu tenho até aqui alguns livros para mostrar, só para mostrar que eu tenho aqui Oscar Cullmann, famoso teólogo suíço, né? Eu tenho John Stott, que foi um famoso autor britânico, condenava a imortalidade da alma. E nós temos Paul Althaus, um alemão que historia a vida de Lutero e mostra como Lutero condenava isso. Clark Pinnock, Eldon Ladd. E Eldon Ladd é um famoso pastor, um teólogo batista americano. E eu sugiro que as editoras evangélicas traduzam o livro dele, The Blessed Hope. Um irmão nosso, amigo, que me telefona de vez em quando lá do Texas, ele falou, eu estava lendo o livro do Eldon Ladd. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver a página aqui de rosto. Ué, é editora batista? Porque estava pensando, esse autor deve ser adventista, ele fala igual adventista. Eldon Ladd. Eu encontrei no blog, que até eu recomendo, o blog do Batistas, não sei se o irmão conhece, www.vijay.net, já está com quase 6 milhões de leitores, né? Então, de visitantes. Eles publicaram um artigo de um grande erudito batista brasileiro chamado Ed René Kivitz, detonando com as ideias de imortalidade da alma. Aí eu falei, ué, se eles estão publicando isso, quem sabe eles aceitam um estudo meu. Aí mandei para eles, 20 perguntas aos que creem na imortalidade da alma. Então eu tenho Publicaram? Aqui, publicaram. Então, o meu estudo foi publicado. Deixa eu passar a pergunta. O senhor tem mais nomes? Não, tá bom, né? Tem mais gente aí, mas por enquanto, olha aqui, 10 perguntas Não, esse é sobre específicas sobre os alicerces do ensino bíblico da natureza humana. Vou dar lá para o pastor estudar mas também. Deixa o pastor Aguinaldo Então, a primeiro. minha grande esperança é que o pastor Aguinaldo e o pastor Eber se tornem grandes campeões. A palavra campeão tem um sentido de defensores. Vão também tomar a posição contra essas doutrinas que são erradas. E essa é a pergunta. A pergunta eu vou resumir para o senhor. A pergunta é por que não há essa informação? Que os evangélicos não sabem disso. Por que isso não é, se é tão rica a galeria de teólogos que ao longo da história defenderam a ideia aniquilacionista, por que isso não é ressaltado nos cursos de teologia, nas igrejas e na literatura? Se nós temos eminente, John Stott, por exemplo, escreveu a vida inteira, mas eu nunca li nenhuma linha dele a respeito disso. Então, o que o senhor tem a dizer com o apologético? Então agora eu vou... 3 minutos. Tá. O que acontece? Ele apresentou alguns nomes. Se você for ver o nome dos não aniquilacionistas, dos que acreditam no inferno eterno, é muito maior, né? E se você pegar, na maioria das vezes, cada um desses escritores, por exemplo, você vai pegar Martinho Lutero, que mandou matar os judeus, né? Então, o que eu quero colocar, até falando na questão do John Stott. Vamos pegar o John Stott, que talvez seja o mais moderno, e que é um homem respeitável e tudo mais. E o que eu vou falar para ele também serve para os outros. Primeiro que o John Stott ele não é a Bíblia. Ele pode ter a opinião dele, isso não significa que esteja certo, assim como você tem opiniões diferentes, de teólogos diferentes sobre certos pontos da Bíblia. Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Segundo, o John Stott ele assume essa posição, eu li a posição dele, e ele fala que ele é movido mais por uma questão sentimental, de pensar nas pessoas sofrendo eternamente no inferno. Mas ele admite que não se deve deixar interferir o sentimento nisso.
né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que inclusive de um artigo que eu li comentando sobre a posição de John Stott, ele dizia o seguinte, que essa não é a posição da maioria dos colegas dele, né? Então, sim, você vai achar, inclusive o Roger Olson, ele tem um livro muito bom sobre esses debates, e ele coloca lá o nicolacionismo da mesma forma que a gente colocou aqui, que ele não é essencial, não vai mudar a salvação de ninguém, né? Eu só quero dizer que isso não prova que o inferno seja nicolacionista, porque os argumentos a favor continuam. As pessoas que defendem um inferno eterno, elas também têm as suas bases, elas também têm os seus argumentos, e que os seus argumentos devem ser levados em consideração. E como eu disse, não é uma questão pessoal, até porque acho que ninguém, nenhum crente, nenhuma pessoa que queira a salvação das almas tem o prazer de uma alma no inferno. Então o fato de citar vários autores, e até autores que a gente tem carinho, gosta, valoriza, não significa que a gente concorde tudo com eles, não significa que todos concordem com eles, e não significa até mesmo que a posição que eles tomam seja a bíblica. Como eles, em vários outros pontos, eles vão tomar posições que não são bíblicas. Citei aí de Martinho Lutero, que manda matar os judeus, e a gente sabe que isso não tem nada a ver. Então nós temos que saber distinguir os estudiosos bíblicos, ver o ponto deles, até valorizar, mas saber que para cada, talvez, pessoa conhecida, teólogo conhecido, que em algum momento defendeu o nicolacionismo, você vai ter muitos outros que, talvez do mesmo nível de conhecimento intelectual, que discorda dele. Então isso não provou, isso não anulou os argumentos, né? 3 minutos para o professor Azenilton para a réplica dele, e depois nós vamos para o intervalo. Muito bem, vejam só, né, como diz o programa, eu citei vários autores, e isso já derruba aquela visão que alguns têm, que isso é ideia de adventista, heterodoxos. Não, tem muita gente boa, muitos destacados teólogos, né, que têm essa visão holística, que condenam a imortalidade da alma. Aliás, esse problema continua. Eu acho que tinha que haver primeiro um debate sobre a imortalidade da alma, a natureza do homem. Porque para crer no inferno, que vai queimar corpos e almas eternamente, tem que crer que existe essa coisa, esse fantasminha camarada que não morre de jeito nenhum, né? E isso não foi demonstrado. Eu mostrei aqui que os alicerces do ensino bíblico não prevêem este ingrediente. Por exemplo, se uma dona de casa vai fazer um bolo, eu vou fazer um bolo de chocolate, mas ela não põe chocolate, esse bolo pode ser bolo de qualquer coisa, menos de chocolate. E na receita do homem não entra alma imortal, entra o ruach, que aliás é nechamar no original, mas a Bíblia fala também que os animais têm o mesmo fôlego, né? E não é só Salomão que diz isso. E outra, Salomão disse isso numa passagem didática, clara, objetiva, não é parábola não. Ficar citando parábola para defender doutrinas é um erro metodológico. Isso é condenado, não é? A gente não defende doutrinas com base em parábolas, nem em textos assim, vagos, de pouco esclarecimento. Então eu noto que os defensores da imortalidade da alma se seguram em parábolas e Apocalipse. Ora, a Igreja Católica ensina a Assunção de Maria baseado no Apocalipse. É simbolismo, é metafórico, não é? Então Salomão é muito claro, não é, em falar sobre como na morte a desmontagem do homem, o fôlego de todos os homens volta para Deus. E Davi confirma que o fôlego dos animais também é recolhido por Deus. É tudo, então, claro, que não existe alma imortal. Se não existe alma imortal, não existe castigo eterno dos condenados. Pronto? Pronto. Vou para o intervalo, que nós estouramos bem o tempo desse bloco, o próximo vai ser mais curto. Aproveite e não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, toda terça-feira agora. O formato é diferente, é em formato de debate, né, presidencial, e é a vez do pastor Eguinaldo Hélio Souza, que é um apologeta do Centro Evangélico Vale da Bênção, escritor, acabou de publicar um livro sobre sonhos. Ele vai fazer a pergunta para o professor Azenilton responder. Essa pergunta aqui é um pouquinho mais filosófica, tá? Mas a gente pensar nessa questão do inferno como uma aniquilação. Você tem muitas pessoas que, na verdade, elas desejariam não existir, né? Para elas não existir, deixar de existir, seria uma vantagem, né? Vamos pensar em Hitler.
Precisa dizer tudo que ele fez. Vamos pensar Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, esse pessoal que matou milhões, foi responsável pela morte de milhões. Qual é o castigo dele? Ele vai deixar de existir. Qual é o castigo daquela pessoa que não fez 1/1000 dos pecados que eles cometeram? Ela deixou de existir. Onde é que está a justiça nisso? Até quando a gente pensa assim, que Jesus falou que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Como é que tem menos rigor se o castigo dos dois é igual à não existência? Porque aí, até uma comparação aqui, tem uma linha budista que eles acreditam que o nirvana é o nada, né? Que quando atinjo o nirvana, eu deixo de existir. Cessa meus sentimentos, tudo, eu perco a minha existência individual. Em outras palavras, o céu do budista acaba se tornando igual ao inferno do aniquilacionista. Então não é muito injusto que o castigo dos dois seja iguais, simplesmente eles serão aniquilados e cessou. Aí é onde também entra o seguinte, não existe diferença, a questão da imortalidade da alma não entra nisso pelo seguinte, no inferno é lançado alma e corpo, mesmo que o corpo seja, Jesus fala, alma e corpo são lançados no inferno, só uma parte ou outra. Não há diferença se a alma é imortal ou não. O que fala é que esse castigo que o corpo estará lá, sofrendo, vai ser eterno. E aí sim você pode ter gradação. Um Hitler sofrendo mais do que uma outra pessoa. Aí você tem uma justiça no castigo. Uma aniquilação não é um castigo. 3 minutos para o professor Azenilton responder. Muito bem. Acontece que vai haver, como o próprio pastor mencionou, graduação de penas. Haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra e tal. Como vai ser isso, a Bíblia não explica plenamente. Quais são os critérios divinos para o castigo exato do Hitler e do ladrão de galinha, não é? Então, vai haver castigo, porque a Bíblia fala de tormento. Só que o eterno, aí que está, a palavra eterno, tanto no grego como no hebraico, tem suas limitações, tem que se ver essa parte. Por exemplo, no Salmo 23:6, aquele famoso Salmo do pastor, diz assim, e habitarei no Senhor, habitarei na casa do Senhor, a minha Bíblia diz, por longos dias. Outra Bíblia diz, eternamente. A francesa de Luís II diz assim, jusqu'à la fin de mes jours, até o fim dos meus dias. Então veja quantas variantes para a palavra olam em hebraico, que é equivalente a iona, ionos no grego, não é? Por exemplo, em Hebreus 6:2 fala do juízo. O tempo corre que a gente até procurar na Bíblia já está perdendo tempo, então a gente vai ter que falar sem talvez citar na Bíblia. Mas leiam lá, Hebreus 6:2 fala do juízo eterno. Será que isso significa que é um juízo que começa e não tem fim? Ou é um juízo de consequências eternas? Agora eu tenho um estudo, um capítulo que é muito mal compreendido, é sobre Apocalipse 20:10. Esses estudos também eu ofereço a todos os telespectadores, é só se comunicar conosco. Olha aí, mais um para ajudar o pastor Eguinaldo a se tornar um campeão na defesa da posição holista. 12 razões por que Apocalipse 20:10 não prova o inferno de fogo e tortura eterna, como tradicionalmente se crê. O pastor Eguinaldo vai ser um grande campeão nessa causa, não é? Outra coisa, é uma sugestão que eu dou. Por que não reunimos aí grandes pensadores, chama o Eldon Ladd dos Estados Unidos, chama o Ed René Kibitz aqui do Brasil, vamos fazer uma conferência, gente. Nós estamos fazendo isso agora, com o senhor aqui nós somos limitados, vamos fazer uma conferência com diferentes pessoas, diferentes mas pensadores. Vai terminar como termina aqui, cada um expõe seu ponto. Não, talvez não. Temos que lembrar que o Espírito Santo opera e convence do pecado, da justiça, do juízo e do erro. Posso passar a palavra para ele responder? Fala, pastor Eguinaldo. O senhor é meu escolhido, assim como o professor Azenilton. Não precisa trazer essas figurinhas carimbadas, não. Eu queria só colocar, realmente existe essa característica com a palavra, de que nem sempre ela significa eterno. Só que, quando nós olhamos para a questão que se relaciona à perdição, ou ao tormento, ele sempre está junto com a ideia de vida eterna. Nós sabemos que a vida eterna, ela é eterna mesmo em durabilidade. Então, a gente só pode entender que se a vida eterna, ela é eterna em durabilidade, o castigo, ou o suplício, o sofrimento eterno, que está na mesma ideia paralela, só pode ter essa ideia de também durabilidade. Agora, também na Bíblia se coloca o quê?
vamos falar assim, a visão mais natural que a gente tem quando lê essas passagens, tem essa de Apocalipse 20:10, tem a de Apocalipse 14:11, as várias que Jesus falou, que o bicho não morre, o fogo não se apaga, todas essas nos dão a ideia de um sofrimento que continua. Isso é a coisa mais natural que tem ali. Até porque, o seguinte, diz que o fogo não se apaga. Por que o fogo não vai se apagar se já foi consumido, né? Por que o fogo vai se apagar? Para que o fogo não vai se apagar se já foi consumido? Diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos séculos. Vamos imaginar uma fumaça subindo se não tem mais nada para consumir. Então não tem muito essa ideia. Agora talvez, eu tenho uns minutos aí, e aqui uma passagem interessante de 2 Tessalonicenses 1:9, que vai falar do castigo, e é até bom também trabalhar essa questão das palavras, né? 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim: eles por castigo sofrerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Usar o termo eterno para uma aniquilação é redundante, concorda? Existe alguma aniquilação provisória? Não. Existe um sofrimento eterno. Pode ter um sofrimento provisório. Agora, uma aniquilação, ela é sempre definitiva. Está aniquilado, está aniquilado. Então, por que usar a palavra aionas se você está falando de aniquilação? Não tem nenhum sentido. O que é aionas? Aionas, ela dá a ideia de, na próxima era, para sempre, duração indefinida, né? Tá. Então dá essa ideia. E aí também uma coisa, algumas traduções, elas fazem assim, eterna destruição. E algumas traduções melhores, elas trazem uma eterna ruína. Porque essa é a ideia do castigo no inferno. Você está numa situação de sofrimento, padecimento, ruína. Então, você não foi aniquilado. Vamos pensar Hiroshima e Nagasaki. Veio a bomba atômica, elas não sumiram, deixaram de existir. Mas elas ficaram em ruínas e o efeito permaneceu ali. Então, mais ou menos, essa é a ideia que nós temos no inferno. E essa ideia de ser holístico significa que o inferno não é eterno, ainda insisto, não implica. Né? Nós vamos voltar a falar disso muitas vezes. A nossa equipe de reportagem foi a Conde de Sarzedas, reduto aí dos cristãos em São Paulo, tem um monte de loja lá. Ela perguntou para os clientes e vendedores. Vamos ver. Após o juízo final, os que morreram sem Cristo sofrerão eternamente ou serão destruídos? Não, eles passarão um milênio, né? E ficarão aqui até aguardando o próximo julgamento. Eu acredito que sofrerão eternamente. Porque é o que está escrito, né? Que morrer sem Cristo vai para o inferno, se for para o inferno é eterno. Eu acredito que sofrerão eternamente. Por quê? É conforme, né, a Bíblia. Sofrerão eternamente, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Sofrerão eternamente. Eu acredito na teologia do arrebatamento, né? Então eu acredito que a salvação ela vai até o arrebatamento da igreja. E durante a grande tribulação eu acredito na salvação pelo sangue. Após isso, sem chance. Bom, tirando essa última participação que não teve nada a ver com o tema, né? O professor Azenilton, todo mundo falou que vai sofrer eternamente. É porque eles não estudaram os meus estudos aqui. Quando eles pedirem, eles vão mudar de opinião. Podem crer. O senhor sempre foi aniquilacionista? Não, eu sou originário da Igreja Evangélica Congregacional da Alba Lúcia, a minha irmã, que o senhor conhece. Aliás, um ósculo santo para a Alba, que faz muitos anos que eu não vejo. Pois bem, e eu me tornei adventista. Eu até digo que foi, às vezes, por influência até de um corinho que a gente cantava quando criança. Eu não sou cantor não, mas eu vou cantar, é mais ou menos assim, ó, um pedacinho, né? Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Falei, opa, então é importante esse princípio, né? De dedicar um dia ao Senhor. Aí depois é que eu estudei e entendi que o princípio está certo, mas o dia está errado. Foi por causa da questão do sábado que o senhor mudou? Foi um dos pontos, né? Um dos pontos. Muito bem. Agora, a ideia popular é essa, claro, porque o pessoal, como eu disse, não tem as informações, nem sabe que isso é condenado por grandes pensadores. Agora, há uma questão aqui que, eu não sei se a gente tem chance de fazer mais uma pergunta, como é que é? Tá, mas vai ter que ser bem rápida a resposta. Mas é o seguinte, ele falou que não é só a alma, é o corpo. Ótimo. Isso complica a situação dos que creem na imortalidade da alma. Isso não ajuda. Sabe por quê?
Quando você lê Apocalipse 15, 35, aliás, 1 Coríntios 15, 35 a 55, Paulo fala do corpo celestial em contraste com o corpo carnal. A incorruptibilidade sempre é apresentada no contexto dos salvos. Como é que os ímpios que ressuscitam com corpos sobre a terra, eles vão ter... Esse corpo é feito de amianto? Como é que é isso? Deus concede a eternidade, a incorruptibilidade aos ímpios? Não, a Bíblia diz que o fogo, a fumaça do seu tormento sobe para sempre. O que significa isso? Fumaça implica em combustão total. Essa que é a fumaça. Professor... A fumaça queimou tudo. Aí nós temos em Malaquias 4:1, diz claramente que os ímpios serão desarraigados, como no Salmo 37 também fala, e não ficará nem raiz nem ramos. É essa a mensagem bíblica. Pastor Eguinaldo Hélio Souza, como é que o senhor entende esses textos que o professor Azenilton acabou de colocar aqui? Eu inclusive ia colocar que não essa ideia de fogo não precisa ser necessariamente literal, né? A ideia do inferno é alguém que está longe de Deus, que está sofrendo de alguma forma pelas consequências dos seus atos. Então não é necessariamente um fogo físico. E assim, realmente a Bíblia não dá detalhes da ressurreição dos ímpios. Agora, a posição dele, ela fica mais complicada assim. Por quê? Porque dentro dessa visão de não tem essa consciência depois da morte, não existe nada consciente depois da morte, é mais ou menos assim, a pessoa ela foi uma péssima pessoa nesse mundo, foi um criminoso, um pedófilo, sei lá, estuprador, tudo. O que acontece com ele quando ele morre? Ele deixa de existir. Não tá ali, não tem consciência de nada. Aí ele ressuscita. Ele ressuscitou. Você pecou assim, 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 assim. O que vai acontecer com ele? Ele vai para o fogo queimou, deixou de existir. Então assim, não tem sentido isso. Para que, onde está realmente juízo, onde está julgamento, onde está justiça nesse aspecto? Nenhum. Então o sofrimento no inferno não precisa ser necessariamente um fogo literal, mas é um sofrimento, de alguma forma. Então é óbvio, nós não temos detalhe de como é o corpo da ressurreição dos ímpios, não temos detalhes de como é o sofrimento no inferno, como é essa variação de graus. Nós não temos, mas nós temos indicações de que esse sofrimento é permanente. Tá. Eu quero agradecer de forma bastante profunda ao pastor Eguinaldo Hélio Souza, do Centro Evangélico Vale da Bênção e também escritor, e ao professor Azenilton Guimarães Brito, que é teólogo, jornalista, escritor, membro da Igreja Adventista Sétimo Dia e que viajou de Belo Horizonte para cá. Vai voltar ainda hoje? Hoje. Sai daqui, vai voltar, quer dizer, ele veio só para o programa, e isso não tem preço que pague. Muito obrigado, irmão. Você aí de casa ouviu as perguntas, ouviu as ponderações, ouviu as réplicas. Você tem o contato dos dois convidados. Põe o site aí, por favor, vejamsó.com.br, lá na aba convidados, pelo tema que eles defenderam. Você tem o e-mail, o site, você tem telefone, como você pode entrar em contato com ambos os convidados, mandar suas perguntas, fazer seus questionamentos, fazer convites para a palestra. Você aceita, né? Sim, claro. Você também aceita convite? Com certeza. Então. Faço, aliás, né? Aliás, vocês dois vivem disso, né? Palestrantes. Vivem disso. Então, aproveitem. Não, é muito rara a oportunidade. O professor Azenilton ficou falando de trazer figurinha carimbada. Não precisa. Vocês dois deram conta do recado de forma plena, né? E por isso eu quero agradecer. Até porque vocês não ganham nada para vir aqui, e eu fico muito feliz e honrado com a presença de vocês. E fico também honrado com a participação, né, de um irmão da Igreja Adventista Sétimo Dia. Muitos telespectadores são dessa igreja, alguns têm uma postura um pouco hostil, né, ao programa, muitas vezes. Semana passada mesmo eu recebi um e-mail bastante injusto de alguém que não se identificou, mas eu tenho me esforçado, tenho trazido reiteradas vezes irmãos e pessoas dessa denominação aqui, que eu sei que não tem o mesmo espaço em outros lugares, né? E reiterando aquilo que o irmão Azenilton mesmo falou e o pastor Eguinaldo endossou, essa discussão, como outras que haverá, não implica
em dizer que um está perdido, né? Que um vai ser aniquilado ou sofrer eternamente no inferno porque não concorda com o outro, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.